Olá, profissionais de enfermagem do estado do Tocantins. Eu sou o enfermeiro Adeilson Reis, profissional de enfermagem de carreira, sou bacharel em enfermagem e direito, lotado na Secretaria Estadual de Saúde do estado do Tocantins e na Secretaria de Segurança Pública na Superintendência da Polícia Civil. E atualmente sou presidente do Conselho Regional de Enfermagem do estado do Tocantins. No dia de hoje, daremos sequência às aulas do nosso projeto Corém à Prova, um projeto idealizado pelo Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins, em parceria com o Conselho Federal, onde essas aulas são disponibilizadas através do aplicativo COFEM Play. No dia de hoje, trabalharemos a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080/90, a lei que institui o nosso Sistema Único de Saúde. Então, na data de hoje, no dia 25/3, às 20 horas, o tema da nossa aula de hoje é a legislação do Sistema Único de Saúde. Como já havia dito para os senhores anteriormente, nesse concurso da Prefeitura de Palmas, do quadro da saúde, a área de legislação corresponde a aproximadamente 40% da pontuação da prova. Então, isso há uma necessidade que os candidatos se debrucem nesse tema, legislação, para que os candidatos deem uma grande atenção nessa temática, porque grande parte da pontuação será cobrada em cima de legislação. Na aula anterior, trabalhamos sobre os artigos constitucionais, trabalhamos a Constituição Federativa do Brasil, os artigos, especificamente os artigos da saúde. No dia de hoje, daremos sequência às nossas aulas, trabalhando a Lei 8.080/90, a lei que institui o nosso Sistema Único de Saúde. Então, a Lei 8.080, do ano de 1990, que institui, que regulamenta os artigos constitucionais, e nós vamos trabalhar esses artigos de forma detalhada e de forma fundamentada. Iniciamos trabalhando o artigo 1º dessa lei, da Lei 8.080/90. Então, essa lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público. Havíamos dito anteriormente, então sempre temos que ter em mente a saúde, o conceito ampliado de saúde. Então, a saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o completo bem-estar físico, biológico, mental e social. Algumas literaturas mais modernas, inclusive, inserem um outro elemento, a espiritualidade. Então, a saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Mas gravem isso, o mais comum é se cobrar o conceito de saúde, o conceito da Organização Mundial de Saúde, onde diz que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doença. Então, para se ter saúde, há uma série de elementos. Então, hoje nós estamos trabalhando especificamente a Lei 8.080/90, que é a lei que institui o Sistema Único de Saúde. Então, nós sempre devemos fazer uma interpretação sistemática, interpretar esses artigos da lei juntamente com os artigos da Constituição que nós trabalhamos na aula anterior. Então, na Constituição, nós temos muitos princípios, nós temos muitas normas que têm esse caráter principiológico, tem esse caráter muito amplo, como no artigo 196, onde diz o seguinte, onde dispõe o seguinte: saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso é muito amplo, é um direito de todos e, ao mesmo tempo, é um dever do Estado, as ações e os serviços de saúde. Então, há uma necessidade, então criou-se uma lei, essa Lei 8.080/90, para regular esses artigos, esses dispositivos de caráter principiológico que nós temos na nossa Constituição.
Então, o artigo 1º está dizendo o seguinte, eu trouxe aqui para os senhores, né, a letra seca e iremos trabalhar também de forma esquematizada esses dispositivos para favorecer a compreensão dos colegas. Então, no artigo 1º diz o seguinte, essa é uma lei federal que ela é válida e vigente em todo o território nacional. Então, essa lei, ela regulamenta em todo o território nacional, sem exceção, ela regulamenta as ações e serviços de saúde. A Lei 8.080, portanto, é uma lei federal que regula, que é válida em todo o território nacional. As leis têm esse caráter de imperatividade, de obrigatoriedade. Então, essa lei, ela irá regulamentar as ações e serviços de saúde. E o que é saúde? A saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. E esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde. Então, essa lei, ela irá regular em todo o território nacional as ações e serviços de saúde que são executados de forma isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. Então, pessoas naturais, prestadores de serviços, pessoas podem prestar serviços de saúde, pessoas jurídicas, nós temos aqui os hospitais, as clínicas e de direito público ou de direito privado. Nós vimos na aula anterior que a saúde é direito de todos e dever do Estado. E está sendo regulamentado esse direito, essa garantia constitucional, através da Lei 8.080/90. E no nosso artigo 1º, ele traz de forma expressa, inclusive é um artigo que nós temos aqui uma interpretação gramatical, uma interpretação literal. Eu vou ler, se eu faço a leitura desse artigo, né, com atenção, automaticamente ele é de interpretação gramatical, eu vou conseguir extrair o verdadeiro sentido da norma. Então, o artigo 1º dispõe que se trata de uma lei federal que tem abrangência em todo o território nacional, que regulamenta todas as ações e serviços de saúde que são executados de forma isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais, pessoas físicas ou por pessoas jurídicas, tanto de direito público quanto de direito privado. Então, dando sequência ao nosso conteúdo, vamos adiante falar sobre o artigo 2º. Então, o artigo 2º dispõe o seguinte, que a saúde é um direito fundamental do ser humano. Então, inclusive, um direito de dignidade humana. Nós temos essas garantias expressas na Constituição. Então, nós podemos observar que os artigos que estão contidos na Lei 8.080/90, eles têm essa harmonia com as garantias, com os direitos constitucionais que são consagrados na nossa Constituição. No artigo 2º, dispõe o seguinte, que a saúde é um direito fundamental do ser humano. Isso está associado ao princípio da dignidade humana, um direito de todo o cidadão. Então, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover, a obrigatoriedade do Estado, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. No parágrafo 1º, reforça essa situação. O dever do Estado de garantir a saúde é um dever do Estado. Nós vimos isso na aula anterior, nos artigos constitucionais, que a saúde, artigo 196 da Constituição, que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Nós temos aqui, da mesma forma, disposto e expresso no artigo 2º. No parágrafo 1º, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais
que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Nós podemos observar que no artigo 2º ele traz exatamente o que foi dito, o que está expresso no artigo constitucional, no artigo 196. No entanto, ele traz de uma outra forma. Isso vem destacar a questão que a saúde é um direito de todos, é um direito fundamental, é um princípio de dignidade humana e que, ao mesmo tempo, o Estado é obrigado a garantir o direito à saúde. E de que forma que o Estado irá garantir as ações e serviços de saúde? Através da formulação e execução de políticas, sociais e econômicas. Por que sociais e econômicas? Para se ter saúde é muito complexo. Segundo o conceito da Organização Mundial de Saúde, a saúde é o completo bem-estar físico, biológico, mental e social. E de que forma o Estado irá proporcionar ações e serviços de saúde? Através da formulação de políticas econômicas que visem, naturalmente, a redução dos riscos de doença e de outros agravos. Estamos falando, da promoção da saúde e no estabelecimento de condições que visem, que vão garantir o acesso universal e igualitário. Dois princípios importantíssimos que nós vamos trabalhar posteriormente em outras aulas. Essa foi uma inovação do nosso Sistema Único de Saúde, foi uma inovação que a nossa Constituição de 88 trouxe, que anteriormente esse acesso universal, um direito de todos, de todo cidadão, de todas as pessoas, de toda a sociedade, e igualitário. Igualitário no sentido de justiça social, no sentido de isonomia. Então, é um direito de todo o cidadão, de todas as pessoas, é um direito fundamental do ser humano, é um direito de dignidade humana. E o Estado tem a obrigação de prover essas condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E o Estado deve garantir, através da formulação de políticas sociais e econômicas, o estabelecimento de condições que vão garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção da saúde. Nós podemos citar como exemplo aqui a educação, que pode ser realizado através das nossas unidades de atenção primária, onde a população ela é orientada acerca das ações de saúde. Então, se eu tenho uma população que conhece das particularidades da sua região, que conhece, que tem um conhecimento sobre a saúde, naturalmente diminui-se o risco. Ações e aos serviços também para a sua proteção. A proteção nós podemos citar como exemplo aqui as campanhas de vacinação, a vacinação de um modo geral. Quando se vacina uma determinada pessoa, automaticamente ela adquire uma proteção. E a recuperação, após essa pessoa, esse ser humano, ser acometido por uma doença, através das ações dos serviços de saúde que visam a recuperação, o restabelecimento do quadro de saúde da pessoa. Dando sequência ao nosso conteúdo, no parágrafo 2º, nós estamos destacando naturalmente o dever do Estado em prover as ações e os serviços de saúde. E no parágrafo 2º diz o seguinte: o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e de toda a sociedade. Então é muito comum se dizer que a saúde é dever do Estado. É dever do Estado. A gente sempre repete isso de forma enfática. No entanto, esse dever não é somente
do Estado. Inclusive, isso está expresso na Lei 8.080/90, que diz, de forma gramatical, de forma literal, de forma expressa, sim, que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. No entanto, o dever do Estado não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e de toda a sociedade. Então, o dever do Estado consiste na formulação e na execução de políticas públicas, naturalmente dentro de uma lógica econômica e social. Então, trata-se, né, de um conceito ampliado que deixa claro, que deixa evidente que a saúde não é apenas a ausência de doenças, mas um conjunto de determinantes e condicionantes. Então, para se ter saúde, nós temos uma série de aspectos, questões sociais, questões políticas e questões econômicas. E o dever do Estado, segundo o parágrafo 2º, não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Então, isso pode até cair em concurso, né? Dessa forma, sim, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. No entanto, não exclui, fiquem atentos a isso, no entanto, não excluem que a saúde também é um dever das pessoas, da família, das empresas e, consequentemente, de toda a sociedade. Parágrafo 3º, então nós iremos, né, fazer a leitura desses artigos, artigo 3º, nós vamos fazer a leitura desses artigos e posteriormente iremos trabalhar, iremos reforçar a nossa leitura, o nosso estudo, fazendo uso, né, das questões para facilitar a nossa memorização do conteúdo. Então, no artigo 3º, ele dispõe da seguinte forma: saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros. Como já foi destacado anteriormente, o conceito moderno de saúde é o completo bem-estar físico, né, biológico, não só o bem-estar físico, o bem-estar biológico, mas mental e social. Literaturas mais modernas dizem que a saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Então é algo complexo, não é comum, não é fácil se ter saúde. É preciso a harmonia de uma série de determinantes e de condicionantes para que a pessoa tenha a saúde. Então, para se ter níveis elevados de saúde, nós precisamos ter uma série de determinantes e condicionantes em harmonia. E isso é o que está expresso, o que está disposto aqui no nosso artigo 3º, que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica de um país. Naturalmente, um país que esteja organizado de forma social e de forma econômica, os seus níveis de saúde vão ser os níveis adequados para a população, tendo a saúde os determinantes e condicionantes, entre outros. Para se ter saúde, é necessário uma alimentação saudável. Se a pessoa não tem uma alimentação saudável, ela irá correr um risco elevado de agravos à sua saúde. Então, para se ter saúde, é necessário, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, um meio ambiente equilibrado, um meio ambiente saudável, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Como podemos observar aqui, isso é algo complexo. Nós temos uma série de condicionantes que interferem na situação de saúde. A alimentação, naturalmente, para que eu tenha uma saúde equilibrada, para que eu tenha esse completo bem-estar físico, eu preciso de uma alimentação saudável. Para que eu tenha esse completo bem-estar físico, mental e social, eu preciso de uma moradia digna. Que o aspecto social interfere diretamente na situação dos nossos níveis de saúde. Naturalmente, eu preciso de uma rede de saneamento básico.
de um meio ambiente equilibrado. O trabalho está diretamente associado à saúde, à renda. Eu preciso desse bem jurídico importantíssimo, que é o bem jurídico patrimônio, para que eu tenha uma saúde equilibrada. Há necessidade. Eu preciso de uma educação. Por quê? Porque os níveis de instrução vão interferir nos níveis de saúde. Se eu tenho uma população que tem um nível de instrução elevado, os seus índices de saúde serão mais elevados, será uma população mais saudável. A atividade física interfere diretamente quando a pessoa realiza atividade física, naturalmente ela terá um nível de saúde mais elevado. Estamos associando aí a parte física, a força motora, a força muscular. O transporte interfere na nossa situação de saúde, o lazer interfere, o lazer está intimamente ligado às nossas questões sociais, à questão mental, que é um dos elementos para se ter saúde, o completo bem-estar físico, mental e social, e naturalmente o acesso aos bens e serviços essenciais. No parágrafo único, destacamos que dizem respeito também, à saúde, as ações que, por força do dispositivo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Olha só, nós temos isso aqui no nosso parágrafo único, que é o conceito da Organização Mundial de Saúde, onde destacamos aqui que dizem respeito também à saúde todas as ações que destinam a garantir às pessoas e a toda a coletividade, a toda a sociedade, condições de um bem-estar físico, mental e social. Então, esse é um artigo também de interpretação literal, de interpretação gramatical. Eu vou ler e automaticamente consigo extrair o sentido da norma, por isso é necessário que os colegas leiam a lei, em toda a sua essência. Não é uma lei grande, nós temos aproximadamente 50 artigos, então é necessário que os colegas realmente façam essa leitura e façam essa interpretação, sempre associando esses dispositivos aos artigos que nós trabalhamos na Constituição e ao conceito de saúde, o conceito da Organização Mundial de Saúde. Então, para se ter saúde é algo complexo. Há necessidade de uma série de determinantes e condicionantes, atuando de forma harmônica para que eu tenha o completo bem-estar físico, mental e social. Se eu tenho a carência de algum desses elementos e condicionantes, naturalmente eu correrei um risco de ter a minha saúde afetada. Então, o conceito de saúde, para se ter saúde, segundo o artigo 3º, segundo o nosso Sistema Único de Saúde, para se ter saúde, eu preciso de condicionantes e determinantes, como alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços de saúde. Então, para se ter saúde, eu preciso de um equilíbrio, de harmonia entre essas condicionantes e determinantes que foram citadas de forma expressa no nosso artigo 3º da Lei 8.080/90. Dando sequência à leitura dos nossos dispositivos, então eu trago aqui para os senhores os nossos dispositivos, trabalhando de forma esquematizada. No artigo 4º da Lei 8.080/90, a lei que institui o nosso Sistema Único de Saúde, está disposto de forma expressa que o conjunto de ações e serviços de saúde, então a saúde é um direito constitucional que é garantido na nossa Constituição, artigo 196, saúde é direito de todos e dever do Estado, e a Lei 8.080/90 regulamenta
esses princípios constitucionais que estão expressos, né, na Constituição. No artigo 4º está disposto de forma expressa que o conjunto de ações e serviços de saúde, eles são prestados por órgãos e instituições públicas. Como órgãos, nós podemos citar União, estados e municípios. Instituições públicas, nós temos várias instituições públicas que prestam ações e serviços de saúde. Então, o conjunto das ações e serviços de saúde, eles deverão ser prestados por órgãos, não só órgãos como a União, estados e municípios, órgãos e instituições públicas da administração direta e administração indireta. Da administração direta, quando se faz essa gestão diretamente através da União, dos estados e dos municípios. Da administração indireta, nós temos empresas públicas, sociedades de economias mistas e ações mantidas pelo poder público. Então, no artigo 4º está disposto de forma expressa que o conjunto de ações e serviços de saúde são prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, tanto da administração direta quanto da administração indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Tudo isso constitui o nosso Sistema Único de Saúde. Então, o nosso Sistema Único de Saúde é um conjunto. Temos que ter a ideia de sistema, a ideia de conjunto, que é realizado por órgãos e instituições públicas, tanto federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações que são mantidas pelo poder público. Então, todas essas instituições constituem o nosso Sistema Único de Saúde. No parágrafo 1º, nós temos que estão incluídas no dispositivo, neste artigo, as instituições públicas federais, estaduais e municipais, de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e de medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde. No parágrafo 2º, a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Nós trabalhamos isso na Constituição, onde a saúde é direito de todos e dever do Estado. No entanto, nós trabalhamos também que a saúde é um dever do Estado, uma obrigação do Estado. No entanto, a exploração da saúde não é exclusiva da iniciativa pública. Então, a saúde ela poderá ser explorada pelo sistema privado. E no parágrafo 2º, nós temos de forma expressa que a iniciativa privada ela poderá participar do nosso Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Trago aqui como exemplo a seguinte situação: um determinado município ou um determinado estado, ele não consegue prover todas as ações e serviços de saúde. Naquele determinado município, por exemplo, não tem a possibilidade de realizar um exame de alta complexidade, como uma ressonância magnética. No entanto, na rede privada, realiza-se esse exame. Então, a rede privada poderá participar do SUS em caráter complementar, através de convênios e contratos públicos. Então, a saúde, a exploração dessa área de saúde, ela não é exclusiva da área pública. Então, a iniciativa privada poderá participar do nosso Sistema Único de Saúde em caráter complementar, quando o nosso Sistema Único de Saúde não for o suficiente, não tiver possibilidade suficiente de prestar as ações e os serviços de saúde, garantindo assim os princípios constitucionais da universalidade, da integralidade e da equidade. Vamos trabalhar
vamos fazer um misto. Eu vou trabalhar os dispositivos que estão contidos, né, os artigos que estão na nossa Lei 8.080/90 e trarei para os colegas algumas questões. Todas essas questões foram extraídas, né, de prova de concurso público para favorecer o nosso conteúdo, para favorecer a nossa memorização da matéria. Então vamos lá para uma questão. Até porque no dia da prova o que nos será cobrado, né, serão essas questões. Então é necessário que os colegas, né, façam, que resolvam uma série de questões para se ter sucesso na prova. Então vamos trabalhar algumas questões, vamos intercalar, vamos trabalhar aí os nossos dispositivos, os artigos e trarei algumas questões para memorizar, para facilitar a memorização do nosso conteúdo. Vamos lá, a nossa primeira questão. Olha só, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Então, no enunciado, ele traz um conceito e nós temos algumas alternativas. Nós trabalhamos isso, os senhores podem perceber. Na aula anterior, nós falamos sobre os artigos da Constituição que tratam da saúde e hoje estamos trabalhando especificamente a Lei 8.080/90, que é a lei que institui o nosso Sistema Único de Saúde, exatamente o que está contido no enunciado. Olha só, a Lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Então, nós temos aqui um conceito da Lei 8.080/90, a lei que institui, que regulamenta as ações e serviços de saúde, a lei que institui o nosso Sistema Único de Saúde, também chamada, né, de Lei Orgânica da Saúde. Então, na alternativa A, ele trouxe aqui o Decreto 99.438 de 90, não. Então, o nosso gabarito é a letra B, a Lei 8.080 de 1990. Nós temos aqui a Lei 8.142 na alternativa C, 8.146 de 1990. E um decreto, o decreto 4.878 de 2003. Posteriormente, né, após trabalharmos a Lei 8.080/90, iremos trabalhar a Lei 8.142/90, que ela é uma espécie de lei que complementa a Lei 8.080/90. Elas são chamadas de leis orgânicas, também são chamadas de leis orgânicas da saúde. Vamos verificar aqui de uma outra forma, né, que isso pode ser cobrado, né, nas questões de concurso. Enunciado. Qual a lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências? Nós acabamos de falar sobre esse tema, estou trazendo de forma repetitiva, até para forçar, até para favorecer a memorização do conteúdo. Então, a lei que dispõe, a lei que institui as ações e serviços de saúde, a lei que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de todos os serviços, né, correspondentes e da outras providências, é a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei Orgânica da Saúde, a lei que institui e que regulamenta o nosso Sistema Único de Saúde. Vamos trabalhar aqui mais uma questão. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. Então, nesse enunciado, está buscando a alternativa incorreta. Então, vamos à análise, né,
das alternativas. Alternativa A: o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos. Está corretíssimo, nós trabalhamos isso. É dever do Estado garantir a saúde. E de que forma que o Estado vai garantir a saúde? Na formulação de políticas, né, sociais e econômicas, com o objetivo de reduzir os riscos de doenças e de outros agravos. Vamos para a alternativa B. A alternativa A está correta. Alternativa B, o enunciado. O dever do Estado de garantir a saúde consiste no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal às ações e aos serviços de saúde, sim. Nós trabalhamos isso tanto na aula sobre a Constituição, como anteriormente. Esse é um princípio constitucional consagrado, né, no direito à saúde, né, o princípio da universalidade. Está correto esse enunciado. Alternativa C: o dever do Estado de garantir a saúde consiste também em garantir um acesso igualitário às ações e aos serviços de saúde. Nós temos aqui também de forma expressa, né, um princípio constitucional, o princípio da igualdade, o princípio de justiça social, de isonomia às ações e os serviços de saúde. Vamos lá para a alternativa D. O dever do Estado exclui o das pessoas, o da família, o das empresas e da sociedade. Essa é a alternativa incorreta, é o nosso gabarito. Como havíamos trabalhado anteriormente, é um dever do Estado prover as ações e serviços de saúde. No entanto, isso não exclui as pessoas, a família, as empresas e a sociedade de um modo geral. Então, é dever, sim, do Estado prover a saúde. E também é um dever das pessoas, da família, das empresas e de toda a sociedade, consequentemente. Vamos lá para a alternativa E. Dizem respeito também à saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade as condições de bem-estar físico, mental e social. Está super correta esse enunciado. É o conceito da Organização Mundial de Saúde, que a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Portanto, o nosso gabarito é a alternativa D. O dever do Estado, está dizendo aqui que exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. No entanto, o dever do Estado não exclui. O dever do Estado não exclui. Isso é uma pegadinha, então os senhores precisam ficar atentos. Então, o dever do Estado não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e, consequentemente, de toda a sociedade. Vamos para mais uma questão. Sobre o nosso Sistema Único de Saúde, considere as afirmativas e assinale a alternativa correta. Vamos analisar aqui todas as alternativas. A saúde é um direito fundamental do ser humano, correto. Um direito de dignidade humana, né? Um princípio constitucionalmente aí consagrado, o princípio da dignidade humana. Então, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis a seu pleno exercício. Está correta essa alternativa. Vamos para a alternativa 2. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação de políticas econômicas e sociais, até agora correto, que visem a redução de riscos de doenças e no estabelecimento de condições que possibilitem o acesso dos que mais necessitarem. Aqui que está o erro. O acesso é a todos, o princípio da universalidade, às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nós podemos observar que essa alternativa está incorreta, né? Que o dever do Estado de garantir a saúde consiste, sim, na formulação de políticas econômicas e sociais que visem a redução do risco de doenças, até esse momento aqui está correto, e no estabelecimento de condições que possibilitem o acesso de todos, não dos que mais necessitarem. Aqui é que é o erro
da questão, as ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Vamos analisar a alternativa 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, correto. O que exime as pessoas da família, das empresas e da sociedade? Não, essa alternativa está errada. Nós acabamos de trabalhar, né, esse enunciado. A saúde é sim, é um direito de todos e dever do Estado e não exime a obrigação, não exime o dever das pessoas, da família, das empresas e, consequentemente, de toda a sociedade. Vamos verificar aqui a alternativa 4. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Sim, se aquele determinado país ele tem níveis de saúde elevados, naturalmente é um país, é um Estado-nação rico, rico no sentido de organização social e econômica, tendo a saúde como determinantes e condicionantes. Nós trabalhamos isso. Quais são os determinantes e condicionantes da saúde? A alimentação, a moradia, o saneamento básico, tudo isso interfere na situação da saúde. O meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Como nós podemos observar aqui, a alternativa 4 está correta. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Somente as alternativas 1 e 4 estão corretas. Vamos para mais uma questão. Trabalhando as questões, memorizamos o conteúdo. Enunciado. De acordo com a Lei 8.080/90, a lei que institui e regulamenta as ações e serviços de saúde, a lei que institui, que cria o nosso Sistema Único de Saúde, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde alguns determinantes e condicionantes. Trabalhamos isso. Considerando-se o disposto acima, assinalar a alternativa, olha só, está perguntando, assinalar a alternativa que não apresenta algum desses determinantes e condicionantes. Os determinantes e condicionantes que interferem na situação da saúde da pessoa. Vamos lá, alternativa A. Alimentação interfere na situação de saúde? Sim, naturalmente. A moradia? Sim, uma questão social e de saúde. E saneamento básico, a alternativa A está correta, né? No entanto, o enunciado está perguntando qual alternativa não corresponde, a alternativa errada. Vamos lá, alternativa B é o nosso gabarito, estado de sítio e desemprego. Essa questão, né, tá bem fácil, tá até mais fácil que cortar manteiga com faca quente. Olha só, alternativa C, meio ambiente, renda, educação, tudo isso interfere na situação da saúde, atividade física, transporte e lazer. Essa é uma das formas que pode ser cobrado, né, em concurso público. Nós temos aqui uma questão bem fácil, onde basta-se, né, ter atenção para solucionar essa questão. Só ficar atento à pegadinha, né, que o enunciado está pedindo o que não apresenta algum desses determinantes e condicionantes. Então, o nosso gabarito é a alternativa B. Agora, trabalhamos, né, algumas questões. Vamos voltar a trabalhar de forma fundamentada os artigos da nossa Lei 8.080/90, a lei que regulamenta e institui o nosso Sistema Único de Saúde. Então, vamos lá trabalhar o nosso artigo 5º. Artigo 5º. Artigo 5º, nós vamos trabalhar os objetivos do nosso Sistema Único de Saúde. Então, está disposto de forma expressa que são objetivos do nosso Sistema Único de Saúde. A identificação e divulgação de fatores condicionantes e determinantes de saúde. Nós vimos quais são os fatores condicionantes e determinantes de saúde. Alimentação, renda, atividade física, meio ambiente, moradia, tudo isso interfere na situação de saúde.
Então, são objetivos do nosso Sistema Único de Saúde. Então, para que se tenha saúde, o completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, eu preciso de harmonia nessas condicionantes e determinantes. Então, se eu tenho uma população que conhece esses fatores que são condicionantes e determinantes para se ter saúde, consequentemente, eu terei uma população mais saudável. Por isso é que é importante a identificação e divulgação de todos esses condicionantes e determinantes que interferem na situação de saúde. Então, esse é um objetivo do nosso Sistema Único de Saúde, a identificação e a divulgação dos nossos condicionantes e determinantes de saúde. Alimentação saudável, atividade física, lazer, trabalho, transporte, educação, renda, todos esses são fatores condicionantes e determinantes para que a pessoa tenha saúde em conformidade com o conceito de saúde, o completo bem-estar físico, mental e social. Eu tenho como objetivo a identificação e divulgação dos fatores e condicionantes determinantes da saúde. Nós trabalhamos esses fatores condicionantes e determinantes. A formulação de políticas de saúde destinada a promover nos campos social e econômico a observância do disposto no parágrafo 1º do artigo dessa lei. Vamos lá para o inciso 3. A assistência às pessoas, isso é um objetivo do Sistema Único de Saúde, é um objetivo do nosso Sistema Único de Saúde. Gravem isso, que o nosso artigo 5º, ele está tratando dos objetivos, são objetivos do SUS. A identificação e a divulgação, a formulação de políticas públicas de saúde e a assistência a pessoas por intermédio de ações de promoção. Como nós falamos anteriormente, nós precisamos promover a saúde. Como iremos promover a saúde? Através de campanhas educativas. Esse é um exemplo, através de campanhas educativas que estimulem uma alimentação saudável. Com uma alimentação saudável, nós iremos diminuir os níveis de hipertensão, diabetes e uma série de outras doenças. Então, é um objetivo do SUS, uma assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção da saúde. Essas são ações mais baratas para o Sistema Único de Saúde, para a sociedade de um modo geral. Se eu promovo a saúde, isso tem um custo menor. Ações e serviços de saúde que também visem a proteção, nós trazemos aqui como exemplo a vacinação. Se uma pessoa é vacinada, ela está protegida em tese de doença, e as ações também de recuperação. Quando a pessoa adquire determinada doença, os serviços de saúde devem prestar ações e serviços com o objetivo do restabelecimento do quadro de saúde da pessoa. A saúde como completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, como trazem as literaturas mais modernas. Então, é um dos objetivos do nosso Sistema Único de Saúde, prestar uma assistência às pessoas por intermédio, utilizando-se ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a relação integrada, a ideia de sistema, com a realização de ações conjuntas, das ações assistenciais, com privilégio às ações preventivas, visando impedir a ocorrência das doenças. Vamos trabalhar o nosso artigo 6º. Vamos verificar aqui o que está expresso e disposto no nosso artigo 6º. Artigo 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do nosso Sistema Único de Saúde. A competência, qual é o campo de atuação do nosso Sistema Único de Saúde? Vamos lá.
o primeiro campo de ação aqui. Nós temos no inciso 1 a execução de ações. Então, as ações de saúde, a execução das ações dos serviços de saúde é de competência do nosso Sistema Único de Saúde. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, a execução dos serviços de saúde são competências, né, que estão expressas na nossa lei, na Lei 8.080/90, a lei que regulamenta e institui o nosso Sistema Único de Saúde. Então, é de competência do nosso Sistema Único de Saúde a execução das ações. Vamos lá, quais são essas ações? Ações de vigilância sanitária, ações de vigilância epidemiológica, ações de saúde do trabalhador, ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, ações de saúde bucal. Então, essas são campos de competência, né, de execução do nosso Sistema Único de Saúde. Então, compete ao nosso Sistema Único de Saúde executar as ações e serviços de saúde, de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência integral, inclusive assistência farmacêutica, de saúde bucal. Então, esse é uma das competências, é uma das atribuições, é um dos campos de atuação do nosso Sistema Único de Saúde, que foi criado, regulamentado e instituído através da Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080/90. Vamos dar sequência aqui às nossas atribuições, as atribuições do Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, no inciso 2, tem como atribuição, tem como competência a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Tudo isso interfere na situação de saúde, nos níveis de saúde de uma população, a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde. Nós necessitamos, né, de profissionais de saúde vocacionados, de profissionais de saúde competentes, por isso é muito importante esses recursos humanos de forma qualificada. Nós, os profissionais de saúde, nós lidamos com os bens jurídicos, com os bens mais importantes da sociedade, de toda a sociedade. Nós lidamos diretamente com a vida, nós lidamos diretamente com dignidade humana, nós lidamos diretamente com integridade física, dignidade sexual, intimidade, privacidade. Então, nós, os profissionais, as profissões regulamentadas da saúde, nós lidamos diretamente com os bens mais valiosos e mais preciosos de toda a sociedade. Portanto, necessitamos de formação de recursos humanos na área da saúde, de forma qualificada. Vamos lá no inciso 4, mais uma competência, mais uma atribuição do nosso Sistema Único de Saúde, a vigilância nutricional e a orientação alimentar, a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho, a formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção, como nós observamos isso e trabalhamos isso anteriormente. Todas essas atribuições e competências, elas têm uma ligação direta com os índices de situação de saúde, o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde, a fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para o consumo humano, a participação no controle e na fiscalização da produção, do transporte, da guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos que podem interferir na situação de saúde, o incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico, a formulação e execução da política de sangue e seus derivados,
formulação e a execução da política de informação e assistência toxicológica e logística, né, de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações. Como os senhores podem ter observado, nós temos uma série de atribuições. O nosso Sistema Único de Saúde tem uma série de atribuições, uma série de competências legais. Então, ao Sistema Único de Saúde incumbe executar as ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, e nós temos todos esses incisos. Então, naturalmente, é necessário que os colegas leiam e releiam, né, todos esses incisos. É necessário uma compreensão, todas essas atribuições que nós podemos observar, que nós fizemos aqui a leitura, elas são condicionantes e podem interferir na situação da saúde. No parágrafo 1º, vamos dar sequência, então é necessário que os colegas, né, leiam e para tentar memorizar, porque em algumas questões de concurso eles podem cobrar de forma literal, né, de forma gramatical, e há necessidade em alguns pontos, em alguns momentos, há necessidade de decorar, né, essas atribuições. Então, fica aí essa dica. No parágrafo 1º, nós temos aqui um conceito de vigilância sanitária. Vamos lá, parágrafo 1º. Entende-se por vigilância sanitária, o conceito de vigilância sanitária. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar ou diminuir ou prevenir os riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processo da produção ao consumo e também o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Então, no parágrafo 1º, nós temos aqui de forma expressa o conceito de vigilância sanitária. Ele vem nos dizer de forma expressa que a vigilância sanitária é um conjunto de ações com o objetivo que visa eliminar ou diminuir, na verdade, que tem o objetivo de prevenir riscos à saúde e com a possibilidade de intervenção, né, nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. Então, no parágrafo 1º, nós temos a conceituação legal de vigilância sanitária. Vamos lá, no parágrafo 2º, nós temos também, né, aqui uma conceituação de forma legal. Esse é o conceito legal. Eu posso encontrar conceitos na literatura, outros conceitos na literatura. O que nós estamos trabalhando aqui é o conceito legal. Nós temos aqui no parágrafo 2º o conceito de vigilância epidemiológica. Então, ele dispõe o seguinte, que entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes. Nós trabalhamos os fatores determinantes e condicionantes: educação, renda, moradia, patrimônio. Tudo isso são fatores, alimentação, atividade física, são fatores determinantes e condicionantes da saúde de um indivíduo ou da coletividade. Tudo isso, né, a compreensão, o conhecimento, né, de todos esses determinantes e condicionantes com o objetivo de prevenção, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, no parágrafo 2º, nós temos o conceito legal de vigilância epidemiológica. Parágrafo 3º, entende-se por saúde do trabalhador a conceituação legal de saúde do trabalhador. Então, vamos lá, o que é a saúde do trabalhador, o conceito de saúde do trabalhador, né, para fins dessa lei, o conceito legal,
é um conjunto de atividades que se destina, né, através de ações de vigilância epidemiológica e de vigilância sanitária, à promoção e à promoção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos trabalhadores, submetidos aos riscos e agravos advindos, né, das condições de trabalho. Então, esse nós temos aqui no parágrafo 3º, o conceito legal de saúde do trabalhador e que também irá abranger assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho, a participação no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde, né, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. No inciso 3 do parágrafo 3º, a participação no âmbito de competência do SUS, da normatização, da fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentem riscos à saúde do trabalhador, a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde dos trabalhadores. Inciso 5. A informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os riscos de acidente de trabalho, tudo isso, né, visando aí a prevenção e promoção, né, visando a prevenção de acidentes e promoção da saúde, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. A participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas privadas. Tudo isso está no âmbito, né, na área de competência, de abrangência do nosso Sistema Único de Saúde. Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo a sua elaboração, a colaboração das entidades sindicais e também a garantia, né, ao Sindicato dos Trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho quando houver exposição a risco eminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. Parágrafo 4º. Vamos lá. Entende-se por saúde bucal o conceito legal de saúde bucal, segundo a Lei 8.080/90, ela traz aqui o conceito legal de saúde bucal. Então, a saúde bucal é um conjunto articulado de ações em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde. Então, esse dispositivo foi inserido pela Lei 14.572 de 2003. Foi inserido na nossa Lei 8.080/90. Foi inserido no nosso Sistema Único de Saúde. Parágrafo 5º nos traz o conceito legal de assistência toxicológica, né? Entende-se por assistência toxicológica a que se refere o inciso 12 do caput desse artigo, um conjunto de ações e serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento das intoxicações agudas e crônicas decorrentes da exposição a substâncias químicas, medicamentos e toxinas de animais peçonhentos e de plantas tóxicas. Como os senhores, né, puderam observar, no artigo 6º, esse artigo 6º, ele traz os campos de atuação, as atribuições do nosso Sistema Único de Saúde, que é de competência do nosso Sistema Único de Saúde. A execução das ações de vigilância sanitária, no próprio texto, nos traz o conceito legal de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica e de saúde bucal. Então, a execução de ações é de competência, são atribuições do nosso Sistema Único de Saúde. E no texto legal, nós temos a definição legal
de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência bucal, saúde bucal e assistência toxicológica. Então, no próprio texto legal, está expresso, né, conceito legal de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, saúde bucal, assistência toxicológica e saúde do trabalhador. Então, vamos trabalhar algumas questões para facilitar a memorização do conteúdo, trabalhar lei seca, da forma com que estamos trabalhando, né? Os profissionais de saúde têm uma dificuldade em trabalhar dispositivos legais, mas isso é necessário. Então, eu trago essas questões para favorecer o entendimento. No entanto, é necessário que os colegas façam a leitura várias vezes para realmente, né, entender, realmente compreender e favorecer a interpretação desses dispositivos constantes na nossa lei, na Lei 8.080/90, que institui o nosso Sistema Único de Saúde. Então, vamos trabalhar aqui algumas questões, dando sequência aí ao nosso conteúdo. Olha só, são objetivos do nosso Sistema Único de Saúde, está falando exceto, são objetivos do nosso Sistema Único de Saúde. Capacitar professores para faculdades públicas e escolas de saúde, isso aqui não está, né, não tá legal, isso aqui eu já eliminaria, né? Do ponto de vista, no entanto, o enunciado está falando exceto. Vamos lá, quais são os objetivos do SUS? Geralmente isso não é o objetivo do SUS, capacitar professores para faculdades públicas e escolas de saúde, não. Mas vamos lá, alternativa B. A formulação da política de saúde, isso é um objetivo do SUS, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde, sim, isso está de forma expressa, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, sim, todos esses são objetivos do SUS. A formulação da política de saúde, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde, alimentação, atividade física, renda, moradia, transporte, tudo isso interfere na situação de saúde. Tudo isso é objetivo do SUS e uma assistência às pessoas, né, por meio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, portanto, né, o gabarito é a alternativa A, porque os senhores têm que ficar atentos a isso. O enunciado da questão, ele pede exceto. Então, todos são objetivos do nosso Sistema Único, com exceção da alternativa A, que esse não é um dos objetivos expressos, não é um dos objetivos do nosso Sistema Único de Saúde, capacitar professores para faculdades públicas e escolas de saúde. Vamos lá, trabalhar uma outra questão. A identificação, enunciado, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde são descritos pela Lei Orgânica da Saúde como? Nós acabamos de trabalhar, então, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Quais são os fatores condicionantes e determinantes da saúde? Alimentação, moradia, lazer, atividade física, renda, transporte, tudo isso são fatores condicionantes e determinantes da saúde. Para se ter saúde, o conceito da Organização Mundial da Saúde, para se ter saúde, a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Eu preciso de harmonia entre esses três elementos. Eu preciso de um equilíbrio entre o bem-estar físico, biológico, né, mental e social. Então, nós temos aqui que esses são objetivos da Lei Orgânica da Saúde. Então, vamos à alternativa. Isso aqui são princípios do SUS? Não, nós vimos que os princípios do SUS são universalidade, integralidade, equidade. Nós vamos trabalhar posteriormente. Alternativa B, objetivo, sim. Esse é um dos objetivos do SUS.
Diretrizes do SUS, alternativa C, não. Normatizações do SUS, também não. Então, vamos dar sequência às nossas questões que vão favorecer a memorização do nosso conteúdo. Vamos lá para o enunciado. Todas essas questões foram extraídas de concursos públicos. Um conjunto, olha só o enunciado, um conjunto de ações. Qual é o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, de acordo com a Lei 8.080, está perguntando de acordo com a Lei 8.080, de 19 de setembro de 90. Qual das vigilâncias se refere a esse conceito? Então, a Lei 8.080/90, ela traz, nós vimos nos slides anteriores, ela traz o conceito legal de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de saúde do trabalhador, de saúde bucal. Então, a Lei 8.080 ela traz o conceito legal. Eu posso encontrar na literatura outros conceitos. Sim, posso encontrar na literatura outros conceitos. Então, esse está perguntando sobre o conceito legal de vigilância epidemiológica. Então, vamos lá. O conceito legal é de qual das vigilâncias, né? Ele traz, já acabei dizendo aqui para os colegas, entregando. Então, é um conjunto, vamos lá, é um conjunto de ações. Qual é o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção e a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e de controle das doenças e desses agravos. Então, esse é o conceito legal de vigilância epidemiológica que nós trabalhamos, olha só, que nós trabalhamos aqui nos nossos slides anteriores. Olha lá, no parágrafo 2º, entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança. Então, portanto, nós temos aqui o conceito legal de vigilância epidemiológica. Então, nós temos como gabarito a alternativa D. Vamos trabalhar mais uma questão. Enunciado, olha só, nos termos da Lei 8.080/90. Assinale a alternativa que completa, correta e sequencialmente a afirmativa a seguir. Vamos lá? Entende-se por... Eu tenho aqui uma lacuna. Vamos verificar aqui a sequência, né, para a gente verificar qual seria o ideal. Entende-se por, olha lá, um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir. Então, aqui nós já podemos observar, de eliminar ou diminuir, tem outra lacuna, riscos, olha só, riscos à saúde e de intervir nos problemas, tem uma lacuna, decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Nós podemos observar que a alternativa A, assistência à saúde, entende-se por assistência à saúde, um conjunto de ações, não, nós aqui automaticamente nós podemos eliminar essa alternativa. Alternativa B, nós trabalhamos no slide anterior o conceito de vigilância epidemiológica. Alternativa C, nós temos aqui vigilância sanitária, sim, olha lá, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar ou diminuir, nós temos aqui uma lacuna, controlar riscos à saúde? Não. Então, nós podemos observar que a alternativa correta, que o nosso gabarito é a alternativa E. Vamos lá. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar ou prevenir riscos, né, à saúde e de intervir nos sanitários decorrentes do meio ambiente,
da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Então, nós trabalhamos, vou mostrar aqui para os senhores, nós trabalhamos aqui, segundo parágrafo 1º aqui do inciso 2, nós trabalhamos o conceito legal de vigilância sanitária, segundo a Lei 8.080/90. Então, nós temos aqui o nosso conceito legal de vigilância sanitária, que é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir, tá vendo? Prevenir riscos à saúde e também de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e de circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Portanto, nós temos nessa alternativa o conceito legal de vigilância sanitária. Alternativa E, o nosso gabarito. Artigo 7º. Esse artigo 7º e demais artigos e institutos da Lei 8.080/90, iremos trabalhar nas próximas aulas. Iremos trabalhar os artigos da mesma forma que estamos trabalhando na aula de hoje. Vamos trabalhar os artigos de forma fundamentada e solucionar, e resolver algumas questões nas próximas aulas. Será necessário 2 ou 3 aulas para que a gente conclua esse conteúdo da Lei 8.080/90. Então, eu desejo aí aos colegas uma boa noite e que se mantenham disciplinados, que se debrucem nos estudos e, consequentemente, conseguirão alcançar aí esse objetivo de conquistar uma vaga no serviço público. Então, me despeço aí dos colegas, eu desejo aí uma boa noite e nos vemos na próxima aula, que daremos sequência ao conteúdo desse trabalho, de trabalhar esses artigos da Lei 8.080/90 de forma fundamentada, trabalhando todos esses artigos e trabalhando as questões para favorecer a memorização, colegas, com o objetivo de conquistar essa vaga no concurso público. Então, desejo aí uma boa noite a todos e nos vemos nas nossas próximas aulas.